Boa tarde aos amigos da Causa Operária TV. A gente está começando mais um programa Conexão América Latina nessa terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021. Queria convidar todo mundo que está assistindo ao nosso programa já a deixar a sua curtida aqui embaixo do nosso vídeo, deixar também o seu comentário. Faça como a Nilza Ramos, que dá uma boa tarde aqui. Saudações petistas e lulistas do litoral paranaense, Pontal do Paraná. Também pode compartilhar nas suas redes sociais o nosso programa, no Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, todas as redes sociais onde você estiver, nos grupos, nas páginas, mensagens privadas para os seus amigos, convidando a assistirem o nosso programa e também a assistirem a programação da Causa Operária TV. Além disso, você também pode se inscrever no nosso canal. Já somos mais de 96 mil inscritos na Causa Operária TV. Você clica aqui embaixo do nosso vídeo também no botão inscreva-se e aí você pode também ativar o sininho para receber as notificações da Causa Operária TV. E também temos o nosso programa de membros. Você pode se tornar membro da Causa Operária TV. Você clica também no botão embaixo do nosso vídeo, seja membro, vai aparecer diversas opções ali para você se tornar membro a partir de R$ 7,99 por mês com o membro bronze, até o membro Rubi R$ 199,99 por mês. São várias opções aí, cabe em todos os bolsos, tem benefícios e o principal dos benefícios é justamente contribuir para a construção de uma imprensa revolucionária, operária, independente e grande, como é a Causa Operária TV. A gente está buscando aí, aumentar o nosso público para que a gente alcance cada vez mais trabalhadores em todo o Brasil, e a sua ajuda é fundamental, contribuição financeira para a gente poder aprimorar a nossa técnica, a nossa qualidade, a nossa eficiência, os nossos programas, produzir reportagens, entrevistas, documentários e manter essa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, a única TV partidária do gênero no mundo, a Causa Operária TV. Queria convidar todo mundo também a se inscrever no canal Internacionalismo. Vocês podem digitar aí na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo e filtrar por canais se for preciso. Vão encontrar o canal de notícias, análises, muitos vídeos, documentários, entrevistas, reportagens internacionais. Canal relacionado à Causa Operária TV da equipe de política internacional da nossa imprensa. Então vocês podem também se inscrever e ativar o sininho, que a gente está atualizando ali praticamente todo dia com um vídeo novo, legendado, dublado mas sempre em língua portuguesa, tratando sobre a política internacional, Europa, Ásia, África, América Latina, coisas históricas também, não só atualidades. Muito interessante o conteúdo do canal Internacionalismo. Então você também pode se inscrever no nosso canal. Vamos começar o nosso programa com a Márcia Chueri, direto de Cuba, trazendo mais uma das suas colunas. Olá, eu sou Márcia Chueri, falando direto de Cuba. Amanhã, 22 de dezembro de 2021, vai fazer 60 anos que o comandante Fidel Castro declarou Cuba território livre do analfabetismo, graças à campanha nacional de alfabetização criada por iniciativa do Che. Cuba foi o primeiro país da América Latina que conseguiu essa façanha, alfabetizar quase 100% de sua população. E isso em apenas 8 meses, de abril a dezembro de 1961. Os alfabetizadores eram adolescentes e jovens que ficaram durante vários meses longe de suas famílias, cumprindo a missão de alfabetizar crianças e adultos que até então não tinham frequentado uma escola. Mas a urgente tarefa de alfabetizar o povo de Cuba, na verdade, tinha iniciado antes de abril de 61. Logo após a Revolução, Fidel Castro, então primeiro-ministro, fez um chamado aos que quisessem participar de um contingente de professores voluntários para ir alfabetizar a população que vivia nas montanhas, onde o ensino não chegava.
Os que se apresentaram foram preparados na Escola de Formação Pedagógica Minas de Frio, na Serra Maestra, que está no extremo oriental da ilha. E logo depois foram incorporados à tarefa. Entre eles, encontrava-se o jovem Conrado Benites, com apenas 18 anos, natural de Matanças, no ocidente do país. Após um período de preparação que durou de abril ao final do ano de 60, ele foi enviado à região de Trinidad, na província de Santo Espíritos, na região central. Eu destaco a localização de cada província para dar uma ideia dos deslocamentos realizados por aqueles jovens e o que isso deve ter representado em termos de organização para aquele governo que estava começando sua tarefa de reinventar o país. Bem, após construir a própria escola, inclusive os bancos para seus alunos sentarem, o jovem professor foi à coordenação zonal buscar as cartilhas e materiais pedagógicos para dar início ao curso. No dia 4 de janeiro de 61, quando regressou, parou na casa de um camponês que lhe sugeriu que suspendesse a viagem, porque havia bandos de contra-revolucionários atuando naquela região. Ele decidiu continuar mesmo assim e no dia 5 de janeiro, no dia seguinte, foi assassinado na localidade de Tinarritas, na Serra do Escambrai, junto com 5 camponeses e seus alunos. Em 28 de janeiro, Fidel convocou a participação massiva de estudantes e do povo em geral para a campanha nacional de alfabetização, dizendo que aquele professor que tinha sido assassinado continuaria sendo professor. A adesão foi enorme, foram mais de 100 mil participantes. Em homenagem ao jovem professor assassinado, levantou-se um obelisco naquele local e as brigadas de alfabetizadores receberam seu nome, Brigadas Conrado Benites. Em 22 de dezembro, cumprida sua missão, os alfabetizadores se reuniram em Havana, onde foram homenageados e cada um recebeu um grande lápis como símbolo do cumprimento de sua missão. Agora eu vou colocar, para que vocês vejam, o vídeo do hino das Brigadas Conrado Benites. Eu espero que vocês tenham gostado. Particularmente, eu acho esse vídeo muito emocionante. Mas eu quero contar também uma coisa pessoal. Minha filha de 15 anos está usando esse vídeo para aprender o hino, que vão cantar amanhã na escola, em homenagem aos brigadistas. Isso para ela tem também um valor muito especial, porque seu pai também foi um alfabetizador. Por hoje é isso. Saudações socialistas.
Ouve, Mônica? Eu ouço. Você me ouve? Ouço. A Nilza também tá falando que tá sem som. Acho que eu tenho que vibrar. Bom, vamos ver se a gente resolve. A Estefânia também acabou de falar que tá sem som, produção. Já voltou o som? Tá. Bom, Mônica, obrigado aqui pela sua presença novamente no nosso programa. E acabou que o Gabriel Boric foi eleito aí presidente do Chile contra o José Antônio Kast. Queria que você falasse pra gente como que foi, né, esse final de semana aí eleitoral no Chile, o domingo, como é que estavam as ruas, como que a imprensa cobriu, né, qual que era o tom dos dois candidatos, né, se depois houve muitas festividades por parte da esquerda, como que estava o Chile nesse dia de eleição? Oi, boa tarde, parabéns, Márcia, também pelo aniversário. Olha, o Kast, ele já previa... Parece que está com eco a Mônica, só para a produção. Eu ouço eco e o público também ouve. Só para a gente ver se a gente consegue arrumar rapidinho aqui. Parece que agora normalizou, Mônica. Desculpa, pode continuar. Tá bom. E agora, tá normal? Eu continuo ouvindo eco, mas... Espera mais um pouquinho. Pode falar. Oi, agora, tem eco? Tá com eco, mas acho que vamos continuar. A produção vai arrumando enquanto você fala. O Kast, ele, no dia da eleição, segundo eu pude ver ele mesmo falando, né, e todo o grupo que estava trabalhando aí com ele, é que ele já sabia que perderia. Passaram coisas muito estranhas durante essa semana, que foi o seguinte: tem aquela proibição, né, de passar propaganda dos candidatos e tal. No YouTube, eu não via nada, por exemplo, do Kast, mas eu vi um bombardeio de coisas sobre do Boric falando do Kast, né? Por exemplo, o passado dele como fascista, que ele sempre foi fascista, família fascista. E é impressionante como foi idêntico àquele vídeo que passa o Bolsonaro desde a juventude dele, falando a favor da tortura dos militares e toda essa coisa. Foi idêntico, assim, ele copiou e colou. E eu achava super estranho, porque tudo que você assistia, e todas as propagandas, assim como 70% era sobre isso. Foi bastante massiva o investimento, né, em, por exemplo, pessoal, bandeiras e tudo, assim, né, com o pró-Boric, né, foi assim, estava massivo, em lugares onde você não imaginava. Aqui o Chile ele é muito curtinho, né, tem 180 quilômetros entre o Pacífico e a Cordilheira, então aqui é uma costa bastante ampla, e agora no verão, né, as pessoas elas tendem a ir para a praia porque é sempre muito perto. E nas praias mais remotas tinham bandeiras, pessoas nas praças, então foi bastante massivo, e eu não vi isso com relação ao Kast. Eu não vi ninguém do Kast, por exemplo, fazendo propaganda da campanha dele, né? Eu votei em branco, obviamente, fui votar. Não, deveria não ter ido votar, inclusive porque eu perdi o cadeado da minha bicicleta. E eu fiquei bem, eu falei, o cara já começou a me dar prejuízo desde agora, né? E eu paguei caro no cadeado, viu? Fiquei com uma raiva. Bom, enfim, fui votar bastante cedo, assim, era 8h30 da manhã, e não tinha ninguém, acho que eu fui a primeira a entrar na sala de votação, né, para poder votar, e para poder também observar como é que estava, né, o andamento das coisas pela TV, pela internet. E, historicamente, foi a primeira eleição com tantas pessoas assim, né? Nunca houve tantas pessoas votando. E então isso foi era bastante perceptível, né? O trânsito, as pessoas na rua. E, assim, eu acho que
Se você vê, né, com relação ao número de candidatos, ou seja, as pessoas que votaram no Boric, se a gente pensar de como foi o primeiro turno, né, que ele ganhou com 26%, mais ou menos 25%, tem uma porcentagem grande que votou no mão menor. Se você for pensar racionalmente, assim, né? Por que as pessoas não votaram nele a ponto dele chegar a ter uma votação mais expressiva no primeiro turno? Primeiro, eu acho que foi isso, né? É claro que a pequena burguesia, ela estava, assim, feliz, emocionada, né, por ter o Boric e ver a ascensão dele durante esses 15 dias, últimos 15 dias. Então, era notório. Mas também era notório ver essas pessoas que votaram em outros partidos, né, um pouquinho mais à esquerda, como Rado ou então Eduardo Artes, e até a Provost, né, de direita, né, da democracia cristiana, ver, por exemplo, como seria esse quadro, né, assim, de querer, por conta dessa propaganda antifascista, né, tão marcada, ver a possibilidade de votar realmente no mão menor. Mas muitas pessoas que votaram no Boric, não estão acreditando nesse governo. Eu acho que bateu um arrependimento aí, né? Porque, por exemplo, hoje eu fui até a portaria do meu prédio e a pessoa que ela é encarregada aqui do edifício, né, o funcionário, que é uma pessoa que ela é de idade, porque lembrando que todas as pessoas que trabalham no setor de limpeza, ou então limpeza na rua, ou então trabalhando como porteiro, são pessoas aposentadas, né? E esse senhor não sendo aposentado, ele é da Marinha, e aí ele me chamou a atenção porque ele falou: você viu só que o Boric ganhou? Aí eu falei: olha, eu não sou de... O senhor sabe que eu não sou de direita. Ele falou: mas eu quero a sua opinião, o que você acha sobre isso? Eu falei: olha, eu acho que está trabalhando com imperialismo, ele é uma pessoa que ele, sempre, ou seja, ele foi fabricado, né, que ele apareceu do nada, daí eu expliquei mais ou menos a relação, as coincidências com o Boulos, e ele falou que é verdade, né, e que ele não tinha votado pelo Boric, porque o Boric, ele é uma pessoa assim, que ele tem um passado, que ele é muito estranho, e que ele, eu não perguntei se ele tinha votado nulo, ou em branco, ou nada, mas ele disse que não tinha votado no Boric. Mas o que ele falava, eu acho que me convenceu, porque muitas pessoas, depois que eu conversei, eles também estão com o pé atrás, mas não são todas as pessoas, porque tem uma parcela grande, né, das pessoas que eu conheço, que são pessoas que têm plena convicção de que o Boric vai ser um cara que vai dar conta de resolver os problemas de desigualdade social, das pensões, das coisas, das pautas identitárias. E eu acho que pegou por aí, porque por um lado, por outro lado, caiu a ficha dessas pessoas, porque a primeira pessoa que ele conversou foi com o padrinho dele, né? Foi com o Pinheira. Ele não foi conversar com o Papa, nem foi conversar com o Partido Comunista, nem foi conversar com ninguém. Inclusive, o Boric está sendo elogiado pela imprensa internacional, imprensa imperialista, imprensa golpista de direita, porque logo depois ele se encontrou com o Pinheira, já conversou com o Cast, é o cara ali que está fazendo, né, justamente o que a gente previa. Logo depois das eleições, né, logo depois de ser eleito, ele já está mostrando que ele é um cara que vai governar para todos, o que significa que vai governar, né, para a burguesia e para a direita. E inclusive a gente vai publicar no DCO, no blog, no portal Internacionalismo do DCO amanhã, uma reportagem escrita pela equipe do Internacionalismo que revela as ligações do Boric com essas ONGs financiadas pelos Estados Unidos, financiadas diretamente, inclusive pelo governo dos Estados Unidos, né? O Boric, a gente já vinha falando, ele é uma espécie de Guilherme Boulos do Chile, e ele tem relações igual às que o Boulos e o PSOL têm com o imperialismo, né? Ele é um cara que foi forjado, foi implantado ali no meio da esquerda para fazer esse papel que ele já está fazendo, como você falou, de
agora colocar a casa em ordem, trazer ali a burguesia para recompor o governo, né? Ela que estava toda atabalhoada, né, nos últimos 2 anos aí com as mobilizações populares. E não sei se você viu, Mônica, mas várias pessoas de direita aqui no Brasil elogiaram a eleição do Boric, inclusive o Luciano Huck. Né? O Luciano Huck aplaudiu aí, ele falou assim: o Chile disse não aos extremistas. Presidente eleito Gabriel Boric falou em garantir a todos os mesmos direitos, independentemente de quanto dinheiro possuem na carteira. Que se concretize. Buena suerte, hermanos. Luciano Huck, que é o cara da Globo, porta-voz da Globo. Então a Globo... É o PSDB. Totalmente PSDB. E ele, além da Globo, ele é do PSDB, né? Então a Globo e o PSDB saudando a vitória do Boric no Chile, e com certeza o Joe Biden deve estar feliz da vida, né? Porque na verdade a vitória do Boric é também uma vitória do Partido Democrata norte-americano, né? O Boric está muito mais para um Joe Biden do que para qualquer gente de esquerda, né? Olha, eu acho que nem 1 litro de Rivotril, acho que tira essa insônia e a preocupação da gente com relação ao que está por vir, né? Ontem me vendo, assim, eu fiquei com náuseas, assim, estava com transtorno, assim, de ver todos os canais da mídia progressista falando, elogiando o Boric, assim, todos. Mas cada baboseira que eu falei, gente, sabe? Eu falei, nossa, tem que exorcizar esse pessoal, porque, olha, tem que ser o capeta do corpo deles, porque realmente são possuídos. E eu achei assim, mas era de uma admiração profunda, mas falando coisas que eles... Onde é que eles leem essas coisas? Gente, por favor. Nem aqui as pessoas estão acreditando que o Boric vai trabalhar, vai cumprir metade das pautas, digamos assim, que são voltadas para diminuir, pelo menos diminuir, né, essa desigualdade social. O cara, ele vem, primeiro ele vai conversar com o Pinheira, depois ele diz que dentro das secretarias, né, ou seja, ele vai colocar uma porcentagem 50% homem, 50% mulher. Todos os grupos identitários também, né, assim, desse pequeno burguês, né, os grupos identitários pequenos burgueses estão felizes porque agora a gente tem que colocar, realmente, agora chegou alguém que nos representa com relação ao meio ambiente. Gente, claro que ele não vai fazer nada, óbvio que não vai fazer nada. Aí, ontem tinha uma professora no 247 que, gente, sério, assim, nossa, estava pirando de ver, eu falei, que mulher irresponsável, isso porque ela é especialista, agora não sei que cartilha que ela aprendeu, que gibi que ela aprendeu essa palhaçada. E ela dizendo que, não, olha, o Boric, ele não trabalhou muito a favor da Constituinte, ele trabalhou mais com a extrema-direita, com a direita, mas tudo bem também, faz parte. Ele nunca disse que ele é de esquerda. Então, esse é o problema. O que é esquerda? O que eles entendem por esquerda, essa esquerda pequeno-burguesa? Que não seja algo que seja ligado ao imperialismo. Eles não vão fazer nada diferente. O que você falou está super certo, porque é claro que essa burguesia está confortável na situação, porque eles não vão sair da situação de privilégios que eles se encontram. Então, é óbvio que ele vai trabalhar, é claro que ele está trabalhando, o discurso dele é assim. Agora, me deixa muito surpresa, eu fico surpreendida com o fato desses jornalistas, né, que têm assim, muita bagagem, muita experiência, que estão vendo o que está passando na Argentina, né, em outras partes da América Latina também, vendo como o imperialismo tem produzido esses esquerdistas que querem combater a esquerda radical. O que é ser esquerda radical para essas pessoas? Né? Estar a favor do trabalhador, pensar na luta de classe, ou seja, o que ocorre, da maneira que ocorre, né? Como é que nós temos que resolver essas pendências sociais aí que devem ser a primeira coisa a se fazer, né? Então, eu acho muito estranho
que, no final das contas, eu acho que o que se pode observar é que essas pessoas, né, além de desinformar, elas trabalham por uma causa que tem a ver com esse âmbito, né, com esse pensamento pequeno burguês. E é isso, ou seja, essas pessoas, elas criticam, né, criticam os partidos políticos que são revolucionários, porque eles acham que isso não serve. Por quê? Porque isso coloca em xeque, né, a atuação, né, e mostra a atuação dos países imperialistas, das empresas, dos bancos. Então, o que vamos fazer? Né? E o Boric, ele é essa pessoa. Né? Então, poxa, ele tem 35 anos. Olha, ele é uma pessoa que lutou. Lutou por quê, cara pálida? Não lutou por nada, ele não tem lutado por nada. E o sorriso do Pinheira, nesse aperto de mão emocionado ontem, ele diz muita coisa. E o discurso dele dizendo que não vai tirar do programa de governo, né, não vai tirar a extrema-direita, é apavorante. Isso é horrível. Ele não disse no discurso dele nada com relação aos movimentos sociais, nada com o fortalecimento dos movimentos sociais, nada com relação, por exemplo, a todas as atrocidades que foram feitas durante as manifestações, né, como ele vai resolver essa situação de pessoas que ainda estão presas, dos mutilados, que não tem nenhuma assistência, né, estão sem trabalho, estão com problemas de depressão, problemas familiares. Ele não tocou em nenhum assunto relevante, ele não falou nada de como ele vai lutar contra essa direita. Pelo contrário, ele falou que vai se aliar a essa direita. Então, o que pensar dessa pessoa, né? E agora eu acho que o Boulos está feliz, né? Porque agora ele já tem um caminho para poder seguir. E eu acho que ele, inclusive, vai sair a presidente também. Eu não sei, não. Eu acho que o governador já não está mais nos objetivos dele. Deve ser agora para a presidente da República. Existe essa possibilidade. Inclusive, o Boulos, ele foi para o Chile, né? Junto com o Juliano Medeiros e uma comitiva do PSOL no domingo para comemorar junto ao Boric. Não sei se você chegou a ver. Sim, mas toda a esquerda comemorou. Até o Lula, todo mundo deu parabéns. É que o Boulos ele foi mais radical, né? Ele viajou lá para o Chile junto com o Juliano. Agora é interessante, né? Para apoiar o Lula, não, temos que ver, não sei, tem que ver o programa, cheio de dedos. Agora, para o Boric, que é um cara que foi formado pelo imperialismo, para a eleição dele, ele assim como o Boulos, por isso. E aí ele viaja para o Chile para apoiar o Boric lá e para comemorar junto com ele, né? Essa daí é a esquerda que o imperialismo está formando na América Latina. A gente já tinha visto o Yacu Pérez, né, no Equador, e agora o Boulos e o Boric. Aí a foto que o Boulos tirou junto com o Gabriel Boric logo no dia, né, no domingo. E é tudo igual, né? Tem tudo a mesma cara, que impressionante. Deve ser a mesma tinta de cabelo. É impressionante, olha só. É todo mundo muito parecido. Não vou falar muito sobre isso daí, porque existe uma piada interna aqui que me relaciona com isso. Nem falar. Então, aí, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está com a gente no chat, Denise Prates, José Santana, obrigado. Ernesto Abdala Filho, nosso querido companheiro, enviou aqui um superchat. A Donise Meirelles também enviou um superchat aqui pra gente. Boa tarde, querida companheira. A Estefânia Robustelli, ela também nossa querida companheira. Tava lá a Estefânia do lado de fora do jantar do Lula com o Alckmin, enchendo o saco da direita ali. Ela falou, material da propaganda eleitoral do Boric é igualzinha dos americanos, né? Com certeza isso daí tem a campanha dele, imagina, deve ter se financiado assim até o final ali pelas agências americanas de publicidade e tudo, né? E o que dizer sobre a posição dele com relação à Nicarágua, Venezuela? Você pode explicar o que ele falou exatamente sobre Nicarágua e Venezuela e Cuba? Oi?
O que ele falou exatamente sobre, ele sobre disse isso? assim, né, que ele era contra tudo isso, né? Que ele era contra a ditadura da Venezuela, que ele era contra o que estava passando agora na Nicarágua, que é uma ditadura, que essa pessoa, que esses governos, o que eles vão fazer é radicalizar ao governo. Ou seja, essas coisas, o que todo mundo diz sobre, né, os desinformados e a pequena burguesia diz sobre Nicarágua e sobre sobre com relação também. Eu queria saber da postura dele, que ele deve ter dito alguma coisa, mas eu não ouvi direito com relação a essa peleia, né, esse embate entre os Estados Unidos, China, Estados Unidos e Rússia, né, que ele declarou alguma coisa, eu preciso procurar direito para saber o que é, que eu fiquei sabendo ontem. Então, eu acho que a gente não tem muitas expectativas. Eu acho que o trabalho da esquerda está sendo muito precário, né, omisso, está sendo super omisso. Eu acho que se está acontecendo alguma coisa agora, a gente já sabe, é culpa da esquerda, né, que não assume o papel que deveria assumir. E essa esquerda que fala mal da esquerda, que é a esquerda revolucionária, né? Então também tem isso, né? Você tem aí uma hostilização permanente dessa mídia pequeno-burguesa, inclusive da esquerda, né? Essa esquerda que fala sobre, por exemplo, que acha, por exemplo, que esses partidos de direita brasileiros e da América Latina, do mundo inteiro, são de centro-esquerda. Eles colocam esse tipo de rótulo e vai ganhando as pessoas, porque é notório também que muitas pessoas que votaram no Boric, essas pessoas não são politizadas, elas não têm conhecimento. Eu acho que o trabalho que tem sido feito assim paulatinamente para desinformação, que reúne, por exemplo, as mídias sociais, a imprensa, a televisão, os partidos de progressista, né, essa esquerda progressista, que eu não entendo. Por favor, vocês aí me dê uma aula sobre progressismo, que eu não consigo entender. E também não sei não consigo entender que é centro-esquerda, por favor. Eu sou muito ignorante nesse sentido. Então, na verdade, essa coisa paulatina, e que vai entrando na mente mesmo, né? Você vê por todos os lados essas pessoas, ora defendendo a direita, dizendo que ela não é tão má, porque ela promove trabalho, porque o governo é corrupto, porque as instituições são corruptas, como se não houvesse corrupção no mundo e que isso fosse ser exterminado da face da terra, que é impossível. Mas eles ficam batendo nessa tecla, dizendo que, olha, é só mesmo as empresas privadas que podem resolver o nosso problema. Nós vamos, ou seja, por outro lado, as empresas privadas do capitalismo, que só gostam de capital, e por outro lado, você tem agora esses políticos produzidos pelo imperialismo, né, que eles vão como massageando um pouquinho, né, ou seja, você não sente muita dor, né, quando a paulada chega, já está ali, está massageando, tá fazendo ali uma musculação cerebral para ver se você consegue aguentar a paulada. E você falou nesse caso... Perdão, pode terminar. Não, é que o imperialismo venceu o fascismo, só isso, não faz nada, o imperialismo venceu o fascismo. Na verdade, não é uma luta de democracia contra o fascismo, né? O pessoal fica falando, você falou do discurso do Boric, o discurso dele também, aqui no Brasil, a esquerda falou, nossa, vejam que coisa maravilhosa, o discurso do Boric em defesa da democracia. O Boric, ele se posicionou contra o indulto a mais de 1.000 presos políticos, né? Isso. Então, como pode? O cara vai assumir a presidência da República agora, eleito pela esquerda, e não vai dar o indulto aos presos políticos das manifestações. Como pode isso daí? Eu quero procurar alguma coisa aqui que saiu hoje na imprensa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, dizendo, por exemplo, que... Eu acho que foi no El Mostrador, que traz que o Boric já começou a se debandar para a direita. Eu até posso mandar depois para vocês verem. A gente viu o Pedro Castilho tá fazendo isso no Peru, né? Agora do Boric já era muito mais previsível, né? A gente já vinha falando, inclusive, eu acho que ele porque... foi bastante... Fala Não, você.
Só fazer um resumo, porque o Chile, em 2019, estourou uma mobilização popular de características revolucionárias. Quase derrubou o governo do Sebastián Piñera, teve que implantar praticamente uma ditadura militar ali com os carabineiros, com o exército nas ruas, massacrando, matando gente para poder controlar minimamente a situação. Mas mesmo assim não conseguiu. Cada vez mais pessoas, jovens e trabalhadores estavam saindo às ruas de uma maneira radical, assaltando delegacias de polícia, quebrando banco, fazendo uma insurreição popular que não era vista há muitos anos na América Latina, desde o começo dos anos 2000. Queimando cidades inteiras, queimando prédios da Enel, né? Aquele prédio famoso ali, aquele incêndio do prédio da Enel, e se confrontando com a polícia e tudo mais. Só que a esquerda, a gente já falou naquela época, a esquerda ficou que nem uma barata tonta, não apoiou de maneira verdadeira essas mobilizações, não ajudou a organizar essas mobilizações, e aí acreditou que a burguesia, o Sebastián Piñera lá, tiveram que entregar o anel ali para não perder os dedos, falaram, vamos fazer essa constituinte, e aí a esquerda, vamos fazer essa constituinte, e aí a esquerda entrou num acordo com a burguesia e com o Sebastián Piñera para fazer a constituinte, que seria a coisa mais revolucionária do mundo. A partir dessa constituinte mudaria o Chile, as vozes das ruas seriam ouvidas e tudo mais, e aí canalizou toda essa insatisfação popular, toda a mobilização popular que poderia ter derrubado não só o governo do Sebastián Piñera, mas mesmo o regime burguês, poderiam ter derrubado a burguesia do Chile, canalizou para a Assembleia Constituinte, que é uma instituição controlada pela burguesia. E aí o que aconteceu? A paridade de gênero, indígenas, LGBTs vão conseguir direito. Na verdade, tudo aquilo que as ruas pediam não foi atendido. E aí temos essa constituinte e logo em seguida veio essa eleição presidencial que quase quem ganha foi um novo Pinochet. Para você ver como mudou essa situação. Em 2019, no Chile, cadê a extrema-direita? A extrema-direita ficou toda acuada com o povo na rua. Aí, por causa da traição da esquerda, a burguesia conseguiu recuperar a extrema-direita e quase colocou no governo um cara da extrema-direita. E aí, para impedir isso daí, que é justamente essa questão do mal menor, a burguesia falou, que o fantoche, né, o fantoche do imperialismo, que é o Boric, e do outro lado aquele, como que é, o espantalho, né? O espantalho que é o Cast. Então você tem que votar no Boric aqui porque o Cast é o fascismo, sendo que na verdade não tinha nenhuma polarização entre democracia e fascismo. São duas faces da mesma moeda ali, dois representantes da direita, e colocaram o Boric, que era o cara para colocar panos quentes ali e aplicar uma política neoliberal que não tem nada a ver com esquerda. Para a gente ver o que aconteceu em 2 anos. O povo estava prestes a fazer uma revolução no Chile e agora o que ganhou foi uma espécie de Boulos ou de Ciro Gomes ali para manter do jeito que estão as coisas. Mas isso não foi por acaso, não. É claro que não foi por acaso, né? Que esses partidos de esquerda, eles não apoiaram os movimentos sociais. Porque, como a gente falou uma outra vez, os movimentos sociais, a manifestação, eles estavam pedindo, por favor, né, que alguém da esquerda os acolhesse, desse uma direção para aquilo, estava pedindo apoio, né? Mas o que a gente viu nesse momento foram as bandeiras identitárias também, né? E isso foi uma estratégia bastante significativa, porque o objetivo ele foi realmente eles chegaram no objetivo que eles queriam, né? Que é alienar essas pessoas em torno de um pensamento que não vai em favor, né, dessa população, dos trabalhadores, muito menos dos pobres, né, que a gente inclui na pobreza todos os grupos identitários, ou seja, porque são pobres, né, são pessoas que precisam de auxílio, né, que precisam de proteção, que precisam de direção, oportunidade, e isso olha, se a pequena burguesia, se os canais progressistas tivessem visto nessa época, acompanhado o PCO, eles teriam outra visão, porque nós entregamos todos os dias, entregávamos
bastante informação a respeito do que estava acontecendo, né? Isso foi dito bastante aí também. Inclusive, por exemplo, eu me lembro de uma vez que a gente estava conversando, acho que era na pauta, no programa da manhã, que estava com o Henrique, e a gente até discutia, por exemplo, como o Partido Socialista estava apoiando o Chadwick, que na época era essa como a pessoa da defesa, né? Aqui, o ministro da Defesa, digamos assim, que estava dando aparelhando e dando todo o apoio necessário para os carabineiros agirem da maneira que estavam agindo, inclusive subindo de cargo algum deles, assim, né? Quanto mais cruel, tipo o Bolsonaro, né? Quanto mais cruel, cada lado recebeu uma medalha. E nós falamos sobre isso. Só que, era assim, eram declarações que eram diárias com relação a isso. Não, mas poxa vida, mas também olha só o que eles estavam fazendo no metrô. Poxa, mas olha só, eles colocaram fogo no banco, mas olha só, isso não se faz, nós somos contra a violência, de qualquer forma de violência. Então, esse discurso permanente também acho que dividia a população, né? Eles dividiam a população no sentido de que, ora, parte da população da pequena burguesia, digamos assim, eles estavam assim, sem saber para onde ir, né? Estavam acuados, e ora eles estavam empoderados. Mas por quê? Porque os partidos políticos de esquerda, que não são de esquerda porcaria nenhuma, eles estavam com esse discurso de não apoiar os movimentos sociais que estavam acontecendo nessa época, né? Então, torturas, prisões, mutilações, e toda a violência na rua o tempo inteiro, porque quem viveu aqui em Concepción, por exemplo, que é uma cidade assim, como bastante populosa, né? Assim, dentro do que é ser populoso aqui em Chile, que é um país bastante pequeno, mas é uma cidade importante aqui, né? A terceira cidade mais importante do país. E, então, aqui era gente para todo lado, assim, mas era também, eu moro no centro da cidade, você via assim um cenário de guerra total, né? De tanques, não, de carros de carabineiro lança-água, de gás, o que a gente chama cuca aqui, né? Que é esses ônibus que prendem as pessoas, gente ensanguentada na rua. Era uma loucura, era uma loucura. Se você vivia aqui imerso a gás lacrimogêneo, sabe? Então era bem horrível. E vendo tudo isso, assim, né? A esquerda não fez absolutamente nada. E também uma coisa que foi bastante proveitoso para eles, nessa época, que a Democracia Cristiana e o Partido Socialista, eles ficaram trabalhando com um instituto que eu era... como é mesmo? Que é o INDH, Direitos Humanos, né? E eles começaram a trabalhar com isso, né? E se promoveram em cima disso. Só que também eles não faziam nada, né? E aí tinha a Bachelet também, que estava lá por outro lado trabalhando com o imperialismo também, né? Lá da ONU, que também a posição dela era bastante neutra com relação a isso. E aí virou o que virou, né? Então eu acho que eu acho que as pessoas não têm ilusão de que vai melhorar muito, né? Assim, acho que depois que passou o calor do negócio, eu acho que as pessoas, você vê tudo meio um pouco morno, né? Acho que depois do movimento que teve lá em Santiago, né? Daquele monte de gente indo para a rua e tal, eu acho que agora ficou meio morno. Tanto é que quando o Boric foi na Moneda para falar com o Pinheira, tinha lá uns gatos pingados lá batendo palma para ele, né? Então, acho que caiu a ficha, sabe? Acho que as pessoas agora estão meio assim ressabiadas, mas é uma parte delas, porque 25% dessa população, ela é Boric. Mas eu acho que, pensando bem, eu acho que não sei não, assim. Ontem mesmo eu tive que sair, né, para uma reunião. Aí estava conversando com as pessoas que votaram embora e estão meio arrependidas, mas é que isso que eu te falei, né? Você está fazendo... Se eu falo contra, né? Assim, tem gente que vira cara, né? Que não acredita. Deixa eu agradecer aqui ao Tepe. Ele fala assim, pessoal, antes falava bem do Maduro, agora eles atacam, parece tudo muito artificial. Obrigado também aqui a Catherine Van Benton, nossa comentarista sobre o Peru.
Valeu aqui, obrigado pelo comentário, querida companheira. O Daniel Oliveira também, ele fala, ainda bem... Opa, calma aí que subiu aqui o Rudi Ri em 1917 também com a gente. Obrigado aqui pelo comentário. Deixa eu ver se eu acho o comentário do Daniel Oliveira. Céu TV é o único canal verdadeiramente progressista. Valeu aqui pelo comentário. A Donise Meirelles já tinha lido aqui, da nossa querida companheira também. Jorge Sarmento. Obrigado aqui a todo mundo que está comentando com a gente. Matheus Farias também. Ele fala que o Matheus Farias informa que o Boric disse o seguinte sobre Venezuela, Nicarágua e Cuba. Que quem se considera de esquerda não pode fechar os olhos para os problemas de direitos humanos em Cuba, Nicarágua e Venezuela. Exato. E ele fala, ele compara com o Boulos, que o Boulos disse no ano passado, durante as eleições, que Cuba e Venezuela não são exemplos de democracia. E em 2018, quando os Estados Unidos estavam financiando as guarimbas na Nicarágua para derrubar à força o governo do Daniel Ortega, o Boulos estava criticando o Daniel Ortega pela suposta repressão contra os manifestantes agentes do imperialismo, né? Então é muito parecido mesmo o Boulos com o Boric, né? Até o Gabriel Bourut. Obrigado aqui ao Lino Alves, que comenta com a gente também. E obrigado ao superchat do José Santana. Fala, o imperialismo consegue impor seu discurso de combate, entre aspas, ao fascismo, até mesmo para a imprensa progressista. Como faz falta uma formação política. Valeu também aqui ao Levi. Hoje tem análise política na TV 247 com transmissão simultânea na Causa Operária TV, daqui a pouco às 4 da tarde, Levi. Então fica aqui na Causa Operária TV que a gente vai transmitir ao vivo o Ruíno 247. Mônica, queria agradecer bastante aqui a sua participação, como sempre. Está sempre bem-vinda aqui no nosso programa. A gente vai passar a acompanhar ainda mais de perto, né, o que vai acontecer no Chile daqui para frente, porque é muito importante para a gente mostrar o que vai ser um governo Boric, para a esquerda brasileira ver como seria um governo dessa pseudo-esquerda financiada pelo imperialismo, né? Muito obrigado, Mônica. De nada. Tchau. Valeu, então. Tchau, Mônica. Valeu aqui a todo mundo que comenta aqui com a gente. Vamos ver uma reportagem do Brasil de Fato sobre a Venezuela, justamente, porque não dá para esconder, né? Até a ONU teve que admitir que o Maduro é o verdadeiro presidente legítimo da Venezuela. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou para reconhecer o corpo diplomático indicado pelo presidente Nicolás Maduro. Ainda que seja uma votação corriqueira do organismo, o resultado mostra novamente o reconhecimento da legitimidade do governo venezuelano após quase 3 anos da autoproclamação de Juan Guaidó. Ele foi reconhecido como autoridade venezuelana por mais de 60 países em 2019, mas agora mantém o apoio de apenas 16 nações, entre elas os Estados Unidos e o Brasil. No es el primer reconocimiento que hace la ONU de la legitimidad y de la representación legítima de Venezuela ante Naciones Unidas. Nosotros hemos tenido todos estos años nuestro embajador allí, que últimamente ha sido ocupado por el compañero Samuel Moncada. La existencia y la participación, el presidente Nicolás Maduro ha participado hasta presencialmente en las asambleas generales, la vicepresidenta de la República ha representado al país en eventos de la ONU y participamos en todos los eventos con los mismos derechos que cualquier Estado. Sí creo que pone en evidencia la situación patética que está la política exterior de Estados Unidos y de esos otros 16 países que se atrevieron a decir que en Venezuela no existe un gobierno legítimamente electo. Agora a pergunta que não quer calar é se esse reconhecimento também irá garantir o acesso aos ativos públicos venezuelanos bloqueados no exterior. Desde 2019, tanto os Estados Unidos como a União Europeia impedem que o Banco Central da Venezuela e outras instituições venezuelanas tenham acesso a dinheiro público depositado em bancos no exterior. No total, são cerca de 7 bilhões de dólares bloqueados. O controlador-geral da Venezuela voltou a denunciar o que considera um roubo dos bens públicos do seu país durante a Convenção da ONU contra a Corrupção. Esto nos plantea un escenario positivo. Nosotros, por supuesto, nunca no podemos decir que significa que va a haber una decisión pronto. Creo que estos procesos van a llevar tiempo
son procesos que han judicializado una decisión política. Es decir, han querido convertir en un tema jurídico lo que es una decisión política del gobierno de Trump de imponer a unas personas para promover un golpe en Venezuela y fracasó. Entonces, claro, tiene su complejidad jurídica, pero creo que también significa, por supuesto, un respaldo que Venezuela va a utilizar tanto en la Corte Penal, donde estamos demandando a Estados Unidos, como em los juízos que llevamos em várias partes do mundo para o resgate dos ativos. Após o estabelecimento da mesa de diálogo nacional entre governo e oposição e a realização de eleições regionais com a participação de todos os setores, a Venezuela parece transitar para um período de estabilidade política e econômica. La normalización económica y política del país deja en evidencia que esto fue un plan diseñado para un derrocamiento que fracasó y, por supuesto, nadie quiere asumir responsabilidad. Es la hora de saltar del Titanic, están buscando los salvavidas desesperados y las personas que son responsables, todos los partidos, los 4 partidos del G4, son responsables del saqueo de esos recursos, de la mala administración de esos recursos, de la opacidad, todos. Só retificando aqui uma informação, na verdade a análise política não vai acontecer hoje, aqui principalmente para o Levi. Hoje não vai ter análise política, mas está tudo bem com o Rui, podem ficar tranquilos que está tudo certo, só não vai ter análise política. E o curso do stalinismo da Universidade Marxista, para quem está inscrito, volta no ano que vem. Daqui a 2 semanas, né? Volta no ano que vem. Vamos ver agora a poesia da nossa poetisa guatemalteca que mora nos Estados Unidos como imigrante indocumentada, querida companheira Ilka Oliva Corado. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónica de una Inquilina. Del poemario Nostalgia. Allá en el cerro, entre guayabos tiernos y zacatales, entre hondonadas y guatales, corre suelto el cipotal, va buscando el río y su frescura, con los pies en pampa, salta en las llanuras, allá en el cerro, donde está mi cuna, a la sombra de los matasanos, en el encino rojo, en el chaparrón, en el clavel en flor, en el filón, en la piedrona está mi amor, en el bajareque y el tejar, en el adobe oreado y en el caminón, en la quebrada y en su corazón, allá en el cerro está mi ilusión, en las tardes de bochorno y en las noches de rocío, en el comal de barro y en el maicillo, en los jocotes de corona y en los tronadores, en las aceitunas y en el polletón, en los amaneceres del sol rojizo. Allá en el cerro está el hechizo, en la lejanía, en la aridez, está la tierra mía que un día dejé. ¿Cuándo volveré? Les saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho e hasta la próxima. Valeu, Ilka, sempre um cenário belíssimo e você mesma, né, belíssima. Obrigado aqui também a Silvia Mirro e a própria Mônica de Souza que estava participando com a gente aqui também. Ela brinca aqui que o Mauro Lopes se livrou de debater com o Rui hoje na TV 247. A gente vai ficando por aqui com Conexão América Latina. Lembrando para vocês se inscreverem na Causa Operária TV, tornarem-se membros também no nosso canal. Vocês podem também se inscrever no canal Internacionalismo, é só digitar na barra de pesquisa Internacionalismo que vocês vão encontrar o nosso canal de política internacional. Lá tem vários vídeos, vlogs, documentários, entrevistas. A gente sempre está, inclusive, agora legendando também entrevistas, vídeos muito interessantes no canal Internacionalismo. E compartilhe também o nosso programa, se você gostou, compartilhe nas redes sociais para que as pessoas assistam e vejam o que realmente aconteceu no Chile. Obrigado aqui ao José Augusto, ele fala só ouvindo no trampo, valeu companheiros, para não esquecer Lula, para não esquecer Lula. Não entendi o que ele fala aqui, Lula, entre o Lula e o Alckmin.
Valeu então, todo mundo aqui que acompanhou o nosso programa. A gente volta na próxima terça-feira com mais um Conexão América Latina às 14h. Tchau!